بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, prezados irmãos e prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como havia prometido na semana passada, que eu ia começar com um novo seriado e convidei os irmãos a seguirem. E neste seriado, na verdade, o que eu vou fazer, inshallah ta'ala, depois de cada sexta-feira, depois de cada Jum'ah, refletir aquela que foi a principal conversa que tratei ou que trataria ou que é trazida para aquela semana. Então, às vezes pode coincidir com o Jum'ah que eu fiz, mas também pode coincidir que eu faça aqui o programa, mesmo que não tenha feito, dirigido um Jum'ah. Então, eu sempre vou produzir conteúdos para partilhar na sexta, ou sábado, ou domingo, um desses dias. Então, semanalmente teremos algum tema para discutir. Só que, no entanto, é preciso perceber que o espaço e o tempo que nós temos na sexta-feira é mínimo, não é? 30 minutos, meia hora, 30, 40 minutos que temos para conversar. E, no entanto, ele não permite, às vezes, desenvolvermos um tema de uma forma satisfatória. É um resumo que se faz de uma. Então eu uso esta ocasião para eu esgotar os temas que eu discuti no Jum'ah. Então eu estou livre aqui de fazer vários pequenos vídeos de 20 minutos, 15 minutos ou 20 minutos cada. E, no entanto, ali ir conversando partes daquela conversa que eu resumi no Jum'ah ou o meu tema da semana. Então, aqui haverá temas, como está isso guardado no YouTube. Então, o irmão pode ir lá escutar, se querer que assim seja. Podem partilhar estas pequenas palavras que eu procuro trazer aqui. Na verdade, são recomendações, são conversas, aquelas que eu daria numa ocasião do Jum'ah, se fosse o caso, mas são meus khutbas aqui nas redes sociais. Então, e os temas aqui serão diferentes, variados temas. Ok, então vamos começar com o nosso tema desta semana. Nesta semana, na verdade, eu estive a refletir um hadith narrado por Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Um hadith que está no Muslim, e o hadith diz o seguinte: Umar radiyallahu ta'ala anhu, é narrado dele que disse: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. Então, Umar radiyallahu ta'ala anhu conta aqui uma passagem muito bem elaborada aqui, da forma que ele descreveu essa história, porque ele nos traz primeiro o cenário. Ele diz que enquanto nós encontrávamos sentados diante do profeta sallallahu alaihi wa sallam, então, dentro daquelas conversas eles sentavam, era normal. Aqui, na verdade, mostra que foi um incidente que lhes surpreendeu um bocado, porque saiu da rotina. Eles sentavam diante do profeta sallallahu alaihi wa sallam constantemente, mas certa vez, quando de repente quando de repente aparece-nos uma pessoa, um homem, shadidu bayad thiyab, de roupa extremamente branca,
roupa extremamente branca, limpa. E depois, shadido suado shar. E ele era também uma pessoa de cabelo extremamente preto. Então o cabelo dele estava muito preto, intensamente preto. É uma expressão para mostrar cabelo limpo, não é? O cabelo era limpo e preto. Lá yura alayhi athar safar, não se notava nele sinais de viajante. Está claro? E ninguém de nós o conhecia. Wala ya'rifuhu min ahad. Então ninguém de nós conhecia este indivíduo. Era um homem desconhecido. No entanto, ele veio e sentou próximo do profeta. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ele veio e sentou-se próximo do profeta صلى الله عليه وسلم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. E sentou-se, nós sabemos como sentamos com os pés virados para trás, não é? No masjid, embaixo. Os árabes que não tinham na altura como costume e prática deles, não tinham mesas e cadeiras, e para se sentarem, na tradição árabe, na cultura deles, era mesmo sentados ao chão. Então, ele dobrou os pés e sentou e encostou o joelho ao joelho, quer dizer, o joelho do profeta com o joelho dele. Então, mostrando aqui um ato de intimidade ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém o conhece, o profeta é nosso companheiro, nós somos árabes, vivemos com ele aqui em Meca, não é? E, no entanto, vivemos com ele em Meca, somos árabes todos, conhecemos o profeta sallallahu alaihi wasallam, vivemos com ele em Medina, então fizemos hijra com ele, conhecemos, então são pessoas, os sahabas conhecem toda a companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, mais ou menos, e sabem quando surge uma pessoa estranha, está claro? Porque são pessoas de ligação muito intensa com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, mas este indivíduo é tão íntimo ao profeta sallallahu alaihi wasallam, isso destacou Umar, chamou a atenção de Umar, que ele junta, senta tão próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifu min ahad, ninguém o conhece. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Então diz, colocou suas mãos, não é? Palma das mãos sobre suas coxas, não é? Sobre as coxas. Ok? Esta forma, outros dizem sobre as coxas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então tem duas formas de descrever isto, que ele colocou sobre as suas próprias coxas, sentado com os pés virados para trás, e ficou assim como vemos o indivíduo sentado naquela posição tashahhud. No tashahhud, nós sentamos desta maneira. Então sentou naquela posição. No entanto, há outros que dizem, não, aqui as mãos colocou nas coxas do profeta sallallahu alaihi wasallam, não dele próprio. Então há duas descrições aqui deste cenário, né, desta colocação, apresentação deste indivíduo diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ele disse, وقال, e ele disse, يا محمد, oh Muhammad, أخبرني عن الإسلام, informa-me sobre o Islã. E esta também foi uma forma de Jibril alayhi salam chamar o profeta sallallahu alaihi wasallam e pediu que o profeta sallallahu alaihi wasallam falasse sobre o Islã. No entanto, ele mesmo descreve o que é o Islã. فأخبرني عن الإسلام. فقال له, e depois ele disse ao profeta sallallahu, o profeta sallallahu respondeu, né, neste hadith, فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. O Islã é testemunhar que não há nenhum digno de adoração senão Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, e testemunhar que Muhammad é o mensageiro de Allah. Então aquele indivíduo disse o quê? Sadaqa, falaste a verdade. Então, esta primeira parte aqui, né, o próprio Umar adianta, logo diz, não é? Ele diz, então, fa'ajibna lahu. Então nós ficamos encantados ou admirados com esta situação, que ele pergunta e ele confirma. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ele pergunta, mas ele também confirma aquilo que ele perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Como é que acontece isso? Se ele veio perguntar, ele devia agradecer
ou dizer, tá bom, jazakallah, agradeci pela informação. Não confirmar como alguém que já sabia da informação. Então parecia que está aqui a testar o profeta sallallahu alaihi wasallam. É isso que estranhou uma. Alguém que vem testar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, nós ficamos admirados que ele pergunta e depois ele mesmo responde. Depois ele pergunta, فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Informa-me, no entanto, o que é a fé. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, al-Islam, respondeu que o Islam é, não, al-Iman, porque ele já aqui pergunta al-Iman. Então ele diz, an tu'mina billahi, é crer em Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaika, e nos seus anjos, wa kutubihi, wa rasulihi, wa liyawmil akhir, nos seus mensageiros, no dia do juízo final, wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi, crer também que o bem e o mal vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Está, não é, marcado e determinado por Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele disse, sadaqata, falaste a verdade. E disse, fakhbirni anil ihsan. Então me informe o que é ihsan. Fakhbirni anil ihsan, o que é excelência? Então ele respondeu, an ta'buda Allah ka'annaka tarahu, é adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se o estivesse vendo, como se estivesse vendo Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, se tu não estiveres vendo, se não for esse o nível, não é, de adoração, não é, nessa consciência, então فَإِنَّهُ يَرَاكَ, na verdade ele está te vendo. Então o indivíduo disse, فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ, não é? Então diga, Muhammad, agora informa-me sobre a hora, sobre o juízo final, sobre a hora. قال, ele respondeu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ما المسؤول عنها بعالم من السائل. O interrogado não está mais informado sobre essa questão do que o interrogador. Quer dizer, eu que estou sendo perguntado, não sei mais sobre isso, sobre a hora do juízo final, do que você que está colocando a pergunta. قلت والله ورسوله أعلم. Então, aliás, saltei aqui. قال فأخبرني عن أمارتها. Então, diga-me, ó Muhammad, Jibril disse, fala-me sobre os seus sinais, sobre os sinais da hora. Você não sabe a hora certa, mas os seus sinais. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu, an talida al-amatu rabbataha, que uma mãe dê luz à sua mestra, wa an tara al-hufata al-urata al-ala ri'a ash-sha' yatatawaluna fil bunyan. E no entanto, outro sinal é que tu verás pessoas hufata, pé descalço, descalças, al-ala, pobres, quer dizer, sem recursos, desprovidos de meios, de propriedades, não é? Ri'a ash-sha', pastores ou criadores de animais, pastores de gado, de animais. Yatatawaluna fil bunyan. Então verás que essas pessoas estarão a competir na elevação de edifícios, né? Na construção de edifícios altos e grandes. Thumma intalaqa, não é? Então diz, depois disso, Omar conta que depois disso este indivíduo partiu, foi embora. Thumma intalaqa, não é? Falabistu maliya, e eu esperei por um tempo, não é? Permaneci durante um tempo. Thumma qala, e depois disse, Ya Omar, oh Omar, quer dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu já a palavra depois de passar um tempo. Oh Omar,
Atadri man as-sa'il? Você sabe, você conhece quem é aquele indivíduo que estava aqui a colocar perguntas? Você conhece o interrogador? Qultu, eu respondi a Rasulallah, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah e seu mensageiro sabem melhor. E ele disse, Qala, fa innahu Jibrilu. Aquele que estava aqui era Jibril alayhi salam. Atakum yu'allimakum dinakum. Ele veio a vós para vos ensinar o vosso dino. Atakum yu'allimakum dinakum. Ele veio vos ensinar o vosso dino. Então, prezados irmãos, aqui este é um hadith narrado por Imam Muslim radiyallahu ta'ala anhu, e este hadith mostra este aspecto, traz aqui a grande lição, não é, do Islã, a grande lição do Islã, que é a lição sobre estes três principais aspectos do Din. E eu quero falar sobre isto, e sobre isto conversei esta semana, não é, na sexta-feira, e eu só fiz, não fiz a citação do hadith na íntegra, mas o que eu estava a fazer era destacar estes aspectos aqui principais do Islã, essas três facetas do Islã, esses três níveis do Islã. O primeiro nível, aquilo que eu chamei, é a forma do Islã, é a parte visível do Islã, é aquilo que é al-Islam. O que é Islã? Que é a submissão a estes que eu chamo de rituais, nós conhecemos como rituais ou aspectos formais do Islã, as principais formalidades do Islã. Então, as formalidades são aqueles atos aparentes, aquelas coisas que nós fazemos, aquelas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que sejam feitas. Então isso chamamos os aspectos formais do Islã. فالإسلام هو التقييد والانقياد لأوامر الله. Islã é então esta submissão, tá? Vamos lá dizer, este comprometimento e submissão para os ditames, as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então existem algumas ordens fixadas por Allah subhanahu wa ta'ala e você tem que seguir essas ordens fixas e determinadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Então este é o Islã. E este é o primeiro nível, o primeiro aspecto. Que existem lá a parte visível e formal do Islã. E no entanto temos a parte da crença, que é o Iman. Então o Iman é o quê? É o Iman al-Sadiq wa al-Thiqa, que é a crença, convicção íntima, está? E firme que o indivíduo tem a respeito de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o indivíduo tem crença em Allah, acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele acredita em Allah, acredita no encontro que tem com Allah subhanahu wa ta'ala. E esta fé em Allah subhanahu wa ta'ala é a fé no invisível. É a fé, por isso que é Iman. Não se vê. Ela está na crença, está por detrás da mente do crente. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi. A crença em Allah, nos seus anjos. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão, descreve sobre os seus anjos, sobre os seus crer nos seus mensageiros, e também no dia do juízo final, na prestação de contas. Então, ciente de que haverá um dia de encontro e de prestação de contas entre nós e Allah subhanahu wa ta'ala. Crer nisto. E depois também crer, como vem, de que Allah subhanahu wa ta'ala criou o bem e o mal. Tudo está criado por Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qadr, não é? Então Allah subhanahu wa ta'ala criou o bem e criou o mal. E aquele mal que lhe aflige, não é? Como diz no hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, annama akhta'aka lam yakun liyusibuka. Aquilo que passou por si e não lhe atingiu,
jamais lhe atingiria. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. E aquilo que lhe aflige jamais passaria por si. Jamais lhe escaparia. Está claro? Então, é esta crença que o indivíduo tem. Mas, acima disso, nós temos al-ihsan, a excelência. Então, a excelência é an ta'bud Allah, é que você adore, tá? Se submeta àquele Allah subhanahu wa ta'ala através daquelas formalidades que ele estipulou, mas você faça aquilo não apenas de forma mecânica, tradicional ou cultural apenas. Não faça aquilo apenas para o agrado de terceiros. Que você faça aquilo apenas para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é aqui onde nós chamamos que a distinção do destinatário do seu ibadah. Tá? E distinção exclusiva como destinatário do seu ibadah a quem? Allah. Fazer essa distinção. Separar o ibadah e destinar exclusivamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Que não haja concorrência nos destinatários do seu ibadah. Tá? Então, este é o significado de Kanakatarahu. E fazer isso como se estivesses olhando para Allah subhanahu wa ta'ala. Está claro? Failam takun tarahu, se não estiveres olhando para ele, pelo menos sinta de que ele está atento àquilo que você está fazendo, ao seu ritual, ao seu ibadah. Está claro? Então, esta é mais ou menos a tradução deste hadith. E vamos agora, de seguida, refletir, tirar algumas ilações importantes e trazermos aquilo que levar para aquilo que eu chamava de utilidade da sua fé. Qual é o lado prático da sua fé? وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.